Olá, muito bem. Hoje vamos para a quarta parte do assunto fertirrigação, que a gente vai falar sobre o monitoramento da nutrição das culturas, né? Utilizando aí algumas ferramentas que a gente tem disponível, ok? Muito bem. Então, vamos acompanhando aqui, né? O primeiro sistema que a gente vai mostrar é o uso daqueles extratores de solução do solo que a gente utiliza para coletar amostras em profundidade, né, dessa solução do solo, e a partir de alguns medidores portáteis, a gente faz a medição do conteúdo daquele nutriente. Né? Com essa técnica é permitido, né, a gente coletar em várias profundidades, como a gente vê aqui. Né? Aqui na foto a gente vê dois extratores, um ao lado do outro, um mais profundo, o outro mais raso, e aqui o operador com a seringa puxando, né? Tem uma mangueirinha conectada lá no fundo, né? E aí ele consegue coletar essa solução do solo. E aí com sensores portáteis a gente faz essa medição, né? A importância da gente ter em várias profundidades se dá devido, primeiro, a gente consegue coletar uma estratificação maior do solo, e além disso a gente consegue entender a mobilidade dos nutrientes ao longo do perfil, né? A gente consegue visualizar, consegue diagnosticar se os nutrientes estão chegando lá na raiz de forma adequada. Tá? Nós sabemos que, como que a gente faz geralmente a diagnose da fertilidade do solo? Geralmente é via análise de solo. Ela é importante, deve ser feita, tá? Mas quando a gente trabalha com fertirrigação, somente a análise do solo é uma técnica, uma ferramenta muito lenta, digamos assim. O resultado demora e a gente acaba fazendo uma amostragem em alguns pontos, né, faz aquela amostra composta, e a gente não tem uma ideia precisa. A gente tem a ideia mais do todo, né? Mas não tem aquela precisão. Já quando a gente tem essas estações aí de solução do solo, né, de extratores de solução do solo, a gente consegue fazer monitoramento in situ e de forma mais precisa. Né? Além disso, eu posso, tendo esses sensores, fazer análises semanais, por exemplo. Né? No caso de análise de solo, eu coleto hoje até o teu resultado desses valores. Isso aí pode levar uma semana, duas ou até mês, dependendo de onde se encontra, né? Em qual laboratório será feita essa análise, ok? Muito bem. Aqui mostrando a estação, né, no cultivo dos citros, né? Então a gente tem aqui os extratores de solução do solo e tem também tensiômetros. Observem que eles são muito parecidos, né? O que diferencia? Que aqui nos extratores a gente tem essa mangueirinha, tá? Que é por onde vai conectar a seringa para extrair, e nos tensiômetros, nesse caso aqui, ele tem uma coluna de medição da tensão de água no solo, tá? Lembrando que os tensiômetros são utilizados nesse caso aqui para medir a umidade do solo, né? Então, mais para fim da irrigação. E para a parte da fertirrigação, para o cálculo, para o monitoramento dos nutrientes, né? Então a gente usa os extratores, ok? Bom, como é que a gente faz essa extração de solução do solo? A gente usa esse aparelho, o extrator, né? Aí o produtor, ele vai extrair diretamente lá da raiz, né? E aí ele já tem um resultado imediato. Essa é a grande vantagem. Hoje a gente tem sensores como esse aqui, ó, analisadores portáteis, né? De sódio, potássio, nitrato, de cálcio e outros mais, que a gente coletou ali, joga umas gotinhas aqui nesse aparelho e já dá a leitura. Aqui, ó, é um aparelhinho relativamente caro, né? Ele vai custar cada um desse aqui na faixa de 3.500 reais, mas para sistemas produtivos maiores é uma opção interessante. É claro que um pequeno produtor não vai querer lançar mão desse recurso, né? Ele nem tem esse recurso, mas quando você trabalha numa média ou grande propriedade, já pode se pensar em utilizar esse tipo de tecnologia, tá? Bom, como é que deve ser feito o plano de amostras, né? A gente tem que considerar que os solos eles possuem horizontes distintos, né? Então, a gente fazendo monitoramento em várias camadas, isso aí ajuda bastante, né? O ideal é que se faça as análises pelo menos quinzenalmente, né? Mas pode ser mensal, tá certo? A água de irrigação, é importante a gente conhecer o conteúdo dela também, a qualidade, né? Nesse caso aqui, a gente extrai a solução com o fertilizante real que está na solução do solo, né? E aí a solução do solo é real, e é muito importante que a gente trabalhe também com a análise do tecido vegetal. Por quê? A gente monitora a raiz, os nutrientes que estão nas raízes, e monitora via folha, aí a gente fecha o pacote. Tá? A gente consegue, inclusive, fazer estimativa de extração pela planta.
né? Fazer aquela marcha de absorção de nutrientes, ok? Bom, é muito importante a gente seguir normas, a gente usar a metodologia adequada, né? E conforme o tipo de solo, a distância do gotejador é importante que seja colocado adequadamente. Quando é um solo mais arenoso, ele deve ser instalado mais próximo, já no solo mais argiloso, um pouco mais distante, isso em função da mobilidade da água e da solução do solo, né? Para fazer o vácuo, para usar a seringa, né? Geralmente se faz algumas horas depois da irrigação, e isso aí varia com o tipo de solo também, porque para dar tempo daquela água de irrigação ou da festa de irrigação infiltrar e atingir aquelas camadas inferiores, tá? Então, num solo arenoso, geralmente se faz aí depois de 2 horas da irrigação, no solo franco até 3 horas, e no solo argiloso aí em torno de 4 horas depois do término da irrigação, tá? E o tempo que a gente leva para extrair a amostra, né? Ou seja, eu pego a seringa, vou lá, faço o vácuo, né? Travo e deixo lá. Eu não posso tirar na hora, tá? Eu tenho que deixar isso lá no solo, tá? Lá acoplado, e só depois, aí, no caso de solo arenoso, de 1 a 2 horas é que eu vou ter a solução extraída, o solo franco de 3 a 4 horas e a argila, então pode demorar até 6 horas aí para que essa água seja extraída. Então, você computar aqui, ó, 4 horas mais 6, ou seja, após a irrigação, eu só vou ter a solução 10 horas após o início da operação, ok? É importante a gente fazer esse diagnóstico, né, fazer esse monitoramento. Aqui, por exemplo, a gente vê umas tabelinhas de acompanhamento em várias profundidades, né? Aqui chama atenção para os teores de cloretos, nitratos, né? Principalmente em diferentes formas, forma de nitrato, forma de amônio, né? Sódio, potássio. E nesse caso aqui, o consultor, ele faz essa análise. Ele observa, por exemplo, olha o nitrato, como que ele está presente mais nas camadas superiores, né? Já aqui o potássio ele está mais uniforme, né? Aqui o sódio ele já está mais presente na profundidade. Então, por isso que é importante quem conhece fazer esse monitoramento, né? E observar que você vai ter diferenças de um solo para o outro, né? E até de um setor para o outro e de uma data para outra, né? Você vê aqui que ó, você tem datas diferentes, né? E aí você tem valores também bastante diferentes, ok? Bom, existe uma sequência que a gente deve entender, né, para a gente fazer essa avaliação do estado nutricional da planta, né? A gente pode lançar a mão da diagnose foliar, a diagnose visual e também a análise do solo, como eu falei, né? A diagnose foliar, ela é feita via amostragem das folhas, né? Para isso a gente tem que saber qual folha coletar, qual parte da planta, né? Saber a época também e a quantidade de material ser colocado. E é um processo um pouquinho, não é que é complicado, mas ele demanda aí um procedimento, um protocolo. Então você tem que fazer o preparo, tem que mandar para o laboratório fazer a análise, para só depois ter o resultado daquela análise química, né? Isso aí é muito importante, porque às vezes na própria fazenda se faz uma pesquisa, né? E aí se define esses critérios de amostragem. E baseado nessa pesquisa, nesse monitoramento, né, é que a gente vai fazer essa relação. Qual a dose que eu estou aplicando e qual a produção que eu desejo, né? Qual que é a produção relacionada ao teor foliar do nutriente, né? E sabendo o teor foliar, eu imaginar qual seria a produção esperada, ok? Eu tenho que conhecer o nível crítico, estabelecer esse nível crítico dos nutrientes, né? E a partir de tabelas, a gente compara com esses valores aqui para saber se o resultado que eu estou obtendo está dentro dos padrões e se está adequado ou não, né? Aí sim vem a interpretação, né? Eu vou dizer se está deficiente, se está adequado, se está excessivo, né? Se está deficiente, o que eu preciso fazer? Aumentar a dose. Ou verificar por que está deficiente, né? Está adequado? Ok, continuo com aquela dosagem. Está excessivo? Eu tenho que então fazer ajuste na solução para remover aquele nutriente que está em excesso, que ele pode passar a se tornar tóxico para a planta, ok? E assim, após essa interpretação, é que nós vamos fazer aquela adubação, né? Fazer a recomendação ou aqueles ajustes, tá? Tudo isso, sim, já com vistas àquela produção esperada, ok? Então, a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes na lavoura a gente faz uma diagnose visual,
né? Mas a gente tem que entender o seguinte, quando a gente visualiza algum sintoma de deficiência na planta, já é tarde. Por quê? Todo o processo começa com a redução do nutriente, né? Da quantidade do nutriente à disposição da planta. Isso vai promover, primeiro, redução da velocidade dos processos do metabolismo da planta. Depois que isso acontece, começa a haver paralisação, né, redução dos processos biológicos. Isso já é em nível molecular, né? Depois que isso acontece, é que vem a alteração das membranas, parede celular, das organelas, aí já é em nível subcelular. Depois aparecem as alterações, deformações das células, mas toda essa parte aqui, gente, isso aqui é invisível para nós, tá? Isso aqui ainda está em nível celular. Quando ocorre alteração nos tecidos, que é aquilo que a gente vê, clorose, necrose, né, um amarelecimento da planta, que é o que a gente chama de sintoma, aí é porque tudo isso aqui para trás já aconteceu. Quanto tempo levou para isso acontecer? Então, essa diagnose a partir do olho, de você fazer diagnose visual, ela é importante, mas a gente tem que saber que ela é bastante tardia, né? Então, quando a gente tem que ter em mente essa sequência desses eventos, né, para conhecer como que isso ocorre na planta e se a gente puder fazer um monitoramento e saber e visualizar através daquela solução do solo que o nutriente já está em baixa quantidade, aí sim a gente já pode fazer uma interferência, né, fazer uma correção da nutrição da planta para evitar que tudo isso ocorra, né? Não deixar chegar no nível do tecido, ok? Então, o tempo de resposta da minha diagnose, ele é cada vez maior quanto mais etapas eu deixo acontecer, né? A gente tem que conhecer também as concentrações ideais, né? A gente tem aquela curva da relação entre a concentração de nutrientes e a produção relativa. Então, o ideal é que a gente tente alcançar essa região aqui, né? Então eu tenho que saber aqui os limites da concentração crítica mínima ou concentração crítica máxima, ótima, né? Que a gente deveria evitar. Para que eu vou colocar nutrientes acima disso aqui? Além de não melhorar a produtividade, né? Eu estou gastando mais adubos e posso incorrer também em toxidez das plantas, tá? Bom, como eu falei nos slides anteriores, né? Cada cultura responde de uma forma. Então, se eu vou fazer uma amostragem das folhas, né, a diagnose foliar, eu tenho que saber qual folha retirar. Por exemplo, se for goiaba, né, aqui eu tenho algumas recomendações, tá? Eu vou pegar folhas em 30 árvores, eu vou pegar sempre o terceiro par de folhas, aquelas folhas desenvolvidas. Então, ó, isso aqui não é folha desenvolvida, né? Começa a contar dessa aqui, ó. 1, 2, 3. Então, o terceiro par de folhas, né? E ramos que tenham frutos ali naquele ramo, tá? Porque o fruto é o que está extraindo mais nutriente. E é ali que eu tenho que conhecer qual é o teor, os teores dos nutrientes. Aqui tem uma tabelinha que mostra os principais nutrientes e micronutrientes, né? Quais são os intervalos adequados. Por exemplo, nitrogênio ideal que esteja entre 13 e 16. Menos que 13, deficiência. Acima de 16, excesso. Então, essa tabelinha é a nossa meta, tá? É aqui que a gente monitora para saber qual é os níveis adequados. Isso aí existem outras tabelas que trazem esses marcos, essas referências, ok? Se for, por exemplo, manga, aí já muda. Eu já devo pegar 80 folhas, né, sendo 4 por árvore, né, por talhão homogêneo, tá? Então, se eu tenho setores diferentes, é importante eu fazer a amostragem diferente. Quando eu devo fazer? No florescimento. Quando começa a sair essas panículas de folha aqui, tá vendo? A folha deve ser aquela folha do meio, do último fluxo de vegetação, de ramos com flores na extremidade. Então aqui é o ramo com flor, eu vou pegar essa folhinha aqui, ó, tem a primeira, a segunda, a terceira, ok? E aqui também são apresentados os níveis recomendados, tá? Banana, já é outro procedimento. Então eu tenho que pegar folhas de 30 plantas, né? E eu vou arrancar uma folha inteira de bananeira? Claro que não, né? Não tem sentido. O que eu vou tirar então? Eu vou tirar de 5 a 10 centímetros centrais da terceira folha, ó, a primeira folha, a segunda folha, a terceira folha. Não considero aquela folha vela, tá? A terceira folha. E eu vou tirar aqui eliminando o excesso, né? Vou eliminar a nervura central, que ela é muito carnuda, né? E aquelas metades periféricas também. Eu vou tirar só o miolinho, tá? Daqui do meio da folha, tá? E aqui estão os níveis recomendados. No caso do mamão, tá aqui a recomendação, né? Coletar 15 pecíolos, tá? Ainda jovens.
tem que estar totalmente expandidas e maduras, né? Elas devem estar posicionadas entre a 17ª e a 20ª folhas a partir do ápice, tá? Então eu vou olhar no ápice e vou descendo contando 17 a 20. E deve ter uma flor visível na axila. Então, por quê? Porque é a flor onde vai surgir o fruto, né? Então é aqui abaixo dessa flor que eu vou, na axila dela, que eu vou tirar essa folha aqui, ok? No caso da laranja, eu devo pegar aí até 100 folhas, né, sendo 4 por árvore, para cada talhão homogêneo, segundo o mesmo critério anterior, tá? E eu não vou ficar lendo isso aqui, depois vocês veem com calma, tá? Tem aqui as recomendações, tá? Maracujá tem a sua recomendação também, né? No caso da uva também tem o seu critério, e assim por diante, tá? Então cada cultura deve ter um critério bem definido. Isso aí, em livros que tratam de culturas específicas, vocês vão encontrar essas recomendações, tá? Bom, só para finalizar, eu gostaria de mostrar esse estudo que foi feito, né? Que para verificar, vale a pena fertirrigar? Por que tem essa pergunta? Porque a gente precisa lançar mão de investimento inicial de todo um aparato para injetar fertilizantes. Isso muitas vezes custa caro, geralmente custa caro. E qual o tempo de resposta para esse investimento? Então aqui, ó, esse pessoal, eles estudaram aqui 2 pivôs centrais, né, em que eles compararam o custo usando o adubador convencional com o injetor, né? Então o investimento do adubador 15 mil, do injetor 28.600, bem mais caro. Aqui é a mesma coisa, né? Investimento unitário, porque os pivôs tinham áreas diferentes, né? Esse pivô aqui, ele era bem menor, então o investimento unitário foi bem maior também, né? Quanto maior o pivô, você dilui o custo, tá? Então, nesse caso, um pivô maior, no pivô 2, aí a gente tem aqui um custo menor inicial, tá? A depreciação do equipamento, né? E anual unitária, por hectare, tá? Aqui o lucro operacional, tá? Comparando o tratorizado e o fertirrigado, né? E aqui mostrando, né, qual o número de ciclos, o tempo que se levou para pagar o investimento, né? No primeiro pivô, que era menor, com 2 ciclos e meio já se pagou. Isso aqui de milho, tá? Então não são 2 anos e meio, são 2 ciclos e meio, tá? E no outro, em menos de um ciclo, já se pagou essa diferença. Tá? Por quê? Porque apesar de você ter um investimento maior com o injetor inicial, depois o custo ele é reduzido. Por quê? Você vai economizar em mão de obra, em óleo diesel, você não vai gastar com trator e outros custos mais. Então vale a pena? Segundo esse estudo aqui, sim, vale a pena. Nessa condição vale. Ok? Bom, gente, era isso que eu tinha para passar. Essa é a parte final, então, da fertirrigação. Qualquer dúvida, vocês mandam lá no WhatsApp, tá? E para a outra semana, nós faremos o seminário. Eu vou combinar com vocês direitinho para a gente programar essas apresentações, ok? Agradeço a atenção de vocês e vou me despedindo e ficando por aqui. Até mais.